O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governador da Bahia, Rui Costa, não permitiu que a polícia militar participasse da cerimônia de inauguração do aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista. Em uma publicação no Twitter, ele disse que a proibição dos policiais para fazer a segurança do evento é lamentável. Em resposta, Rui Costa disse que o aeroporto já estava lotado de agentes do Exército trazidos por Bolsonaro e que, por isso, a presença da Polícia Militar não era necessária. O governador afirmou que o aeroporto está todo coberto por tapumes e que a presença e que a passagem para a população, na verdade, foi fechada, o que elimina a necessidade de uma escolta da PM, uma vez que o local está pronto para ser um evento apenas federal e não estadual. Costa não irá participar da inauguração do aeroporto, que, segundo ele, foi transformada em convenção político-partidária. Ao desembarcar em Vitória da Conquista hoje, Bolsonaro fez elogios ao prefeito de Salvador e presidente do Democratas, ACM Neto. Abro aspas para Bolsonaro. Conheci o velho ACM no final dos anos 80, quando eu era vereador do Rio de Janeiro. Conheci um homem forte, combativo, leal e extremamente preocupado e devotado ao seu povo da Bahia. Deixou bons frutos nas outras gerações. Te chamo de garoto porque você é muito mais novo do que eu. Lá na frente, se Deus quiser, você ocupará um dia a honrosa cadeira que eu hoje ocupo. Fecho aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Por fim, o presidente disse ainda que ama o Nordeste. A gente tem aqui um trecho da fala do presidente. Vamos lá. Eu amo o Nordeste. E ao final, Bolsonaro sendo saudado pelas pessoas que estavam presentes à inauguração do aeroporto, sendo chamado de mito. Diga aí, Vera, as duas falas do Bolsonaro, uma sobre o Nordeste, outra sobre o ACM, né? Pois é, em primeiro lugar, falar sobre essa questão da Polícia Militar não ter feito a segurança do evento. Me parece estapafúrdia essa história. A Polícia Militar dos estados em que ela atua, ela é a força de segurança que tem de ser usada em todo tipo de segurança. Então, o governador suprimir a Polícia Militar do evento com a justificativa de que era um evento federal, quando na verdade não era. Foi uma opção dele e uma opção política não ir ao evento de inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista. E que sob essa justificativa ele retirar a PM da segurança do evento, me parece uma atitude absolutamente arbitrária, que não condiz, mais uma vez, com isso que está tão em falta no Brasil, né? As pessoas saberem o que é a prerrogativa dos seus cargos. Não cabe ao governador decidir de que eventos a PM deve e não deve fazer a segurança. Um evento que tem autoridades, que tem o presidente da República, que tem um prefeito de uma outra cidade, tem outros prefeitos, ministros. É óbvio que a Polícia Militar tem de ser oferecida como força para auxiliar na segurança. Então, erra o governador numa tentativa de dar uma resposta ao que ele considerou ali uma descortesia do governo federal, oferecer poucos convites para o governo estadual na cerimônia. Então, ele politiza de um lado, Bolsonaro já tinha politizado a questão antes, também politizou em seu discurso numa frase que a gente não viu, dizendo: a nossa bandeira nunca será vermelha. Ele fez menções. Primeiro ele criticou a ausência do governador e depois deu a entender que o governador não seria bem-vindo por ser um governador de esquerda. Então é isso tudo que está muito embaralhado, muito errado no Brasil. Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo que eles sejam de orientações de vertentes políticas diferentes. Jair Bolsonaro é um político de centro-direita, foi eleito legitimamente com votos inclusive no Nordeste. Rui Pimenta é um governador petista que foi eleito também numa eleição legítima na Bahia, sucedendo a si mesmo, foi reeleito. Portanto, os dois são governadores legítimos e é preciso que eles convivam em harmonia, não precisam se amar, não precisam se adorar, não precisam adorar a orientação política um do outro para conviverem de maneira republicana e em harmonia. Então, erra muito o governador nesse caso, o Bolsonaro tem razão em fazer essa crítica e ele, na sua fala, claramente tentou consertar aquela declaração anterior sobre os governadores do Nordeste, usou a filha como um amuleto aí de sangue nordestino na sua família, dizendo que ela tem sangue de cabra da peste pelo fato de a família da mulher dele ser daquele estado mais lá de cima, que ele falou, do Ceará. Portanto, tenta corrigir uma frase anterior infeliz, a meu ver não corrige, a frase continua existindo.
não muda o fato de que ele ostensivamente falou ao Onyx Lorenzoni que um governador de um partido rival deve ser discriminado no tratamento do governo federal, o que é mais uma expressão desse mesmo erro a que eu me refiro, o da quebra da institucionalidade, da dificuldade de discutir de forma republicana, de aceitar a divergência política e etc. Diga aí, Andreasa. Quanta baixaria, né, Vitor? Um espetáculo representativo de como um dos pilares da República, que é a impessoalidade, foi jogada na lata do lixo, né? É o lugar onde se encontra nesse momento. Vejam, minha gente, que coisa bárbara, um governador de estado se negar a oferecer à polícia militar a segurança a rigor do presidente da República, de ministros, de prefeitos, inauguração de um aeroporto por motivos políticos que evidentemente têm tem agravamento na fala recente do presidente, essa que a Vera fez referência, no caso, aquela conversa com o Onyx Lorenzoni no café da manhã com jornalistas. Para que isso? E da parte do presidente Jair Bolsonaro, surfando a onda, politizando a onda de uma obra que não é dele, ou que não tem nada a ver com ele, sejamos sinceros. A rigor, essa obra tem algo como 70% de recursos federais da União e 30% de recursos do Estado, embora tenha sido tocada pelo governo do Estado. Só que a última liberação de recursos para essa obra remonta a novembro. Governo Temer, antes governo Dilma, o governo Bolsonaro não tem nada a ver com essa obra. O Bolsonaro não fez nada por essa obra, mas foi lá capitalizar numa disputa de poder política que tem a ver com o Nordeste no momento em que há essa questão muito bem explorada pela oposição relativamente à fala dele, Bolsonaro. Todo mundo querendo capitalizar para si uma questão que deveria ser tratada de maneira absolutamente impessoal, tudo, no entanto, absolutamente fulanizado. O aeroporto se chama Glauber Rocha. Glauber Rocha foi um grande cineasta brasileiro, um grande criador brasileiro. Não se fez uma referência. No momento, aí sim se deveria dar tratamento pessoal, alguma coisa nessa solenidade. Não se falou do Glauber Rocha, uma figura muito importante, um grande criador brasileiro. Eu, pessoalmente, não sou muito fã daquela estética uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas o Glauber Rocha é uma exceção, realmente um criador original brasileiro. O aeroporto tem seu nome, não se falou a respeito. Quer dizer, tudo errado. Mas teve uma personalidade que saiu bem nessa história, que foi o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Estava lá de gaiato, também não tem nada a ver com isso, é prefeito de Salvador. Na ausência do Rui Costa, foi elevado ao Bolsonaro como um estadista, possível futuro presidente da República. Se deu bem, o ACM Neto estava lá de gaiato, entre todos os gaiatos ali, foi ele o que saiu melhor. E você, Alexandre, o que achou de tudo que envolve esse episódio? Olha, vou tentar resumir. Realmente é bom lembrar, essa lembrança é boa, né? Nós não estamos falando do Glauber Braga, que é aquele deputado federal do PSOL, que na frente do Jair Bolsonaro, na votação em abril de 2016 do impeachment da Dilma, elogiou o Carlos Marighella, irritou o presidente, na época deputado, e ele acabou elogiando o brilhante Ustra. E foi aquele episódio que eu acho que todo mundo lembra. Mas é o Glauber Rocha, o cineasta que fez, por exemplo, aquele documentário Maranhão 66, elogiando o grande estadista que estava nascendo pro Maranhão, que era o Zé Sarney. Não sei se vocês lembram, quem não conhece esse documentário, dê uma olhadinha no YouTube que tá lá, chama Maranhão 66. Mas enfim, a primeira dúvida que fica, é claro, a questão da impessoalidade fica em jogo. Quer dizer, você tem um governador de oposição negando a presença da polícia do Estado para a segurança de um evento onde está o presidente da República. A dúvida é, a segurança do presidente foi comprometida? Estava comprometida? Sim ou não? Porque aí nós passamos do limite do que seria a oposição. Rui Costa não é obrigado a gostar do presidente, ser amigo dele, não tem nada, não é disso que se fala. Mas ali quem está não é o Rui Costa, quem está é o governador do estado da Bahia. Que do outro lado quem está não é Jair Bolsonaro, quem está é o presidente da República. Então é nesse sentido, em respeito
respeito à liturgia, em respeito à importância dos cargos, é que é preciso saber o seguinte: a segurança do presidente da República estava comprometida? Foi um ato que expôs o presidente a um risco de algum atentado, alguém que já foi vítima de atentado? Aí saímos do que seria um exercício de oposição para uma questão muito mais séria. O presidente fez reiterou a declaração em relação ao Nordeste, o que eu particularmente respeito, evidentemente, todas, com a devida vênia, as opiniões contrárias, mas acho uma questão menor. Eu que, do lado do meu pai, família pernambucana, eu sempre ouvi essa história de genericamente chamar nordestino de Paraíba. Eu, como tenho meu DNA metade pernambucano, não me senti particularmente ofendido, mas ok, entendo a polêmica, porque foi uma declaração que acabou saindo numa conversa ali, que acabou vazando naquele café, que até gerou uma revolta do filho 02, do Carlos, enfim, que é um assunto que nós vamos tratar. Mas também é bom lembrar, curiosamente, como aeroportos são importantes para o presidente. É bom lembrar que ao longo de toda a sua campanha presidencial, se a gente for fazer um resumo da sua campanha, os grandes atos eram em aeroportos. Era uma coisa que ele gostava, ele chegava, tinha sempre aquela claque de 100, 200, 300 pessoas, às vezes até mais, 1.000, 2.000, dependendo do local, gritando mito, levantando. Então eu até entendo o presidente ter alguma revolta quando as coisas no aeroporto, num ato que ele faz, não caminham bem, porque a gente tem essa lembrança de como esses eventos, como a chegada dele em aeroportos já eram grandes atos, e talvez os que a gente mais lembre na época da campanha. De qualquer jeito, é muito triste esse tipo de tribalismo, quando o exercício da política normal da democracia, situação, oposição, entra nesse tipo de esgarçamento, onde um governador chega a negar enviar a polícia para proteger um ato onde está o presidente da República de outro partido. Então, só esse tipo de distinção, essa linha não pode ser cruzada. Faça oposição, seja contra ou a favor de quem você quiser, mas que a gente nunca perca a humanidade, o espírito democrático e o respeito ao cargo e o ocupante do cargo que em questão, mesmo que seja de um outro partido ou de uma linha ideológica que você não gosta, não concorde. Só fazendo uma observação, o Alexandre lembrou os atos nos aeroportos que começaram lá em 16, 17, foram se avolumando até a campanha e realmente viraram uma marca registrada da campanha do Bolsonaro. Nessa inauguração tinha pessoas gritando mito, mas o acesso ao aeroporto era absolutamente controlado, só entrava quem tinha convite. Então, houve sim segurança, tinha até pessoas em cima com fuzis, em cima das marquises, isso foram imagens que foram mostradas. Então, é difícil dizer se foi comprometida a segurança. Provavelmente não, a Força Nacional estava lá, as Forças Armadas estavam, a PF estava, mas isso não exime o governador da sua responsabilidade, que é a de colocar a Polícia Militar, sim, fazendo a segurança de um ato, de um evento público no estado que ele governa. Não é desculpa para ele ter tomado uma decisão absolutamente arbitrária e de cunho absolutamente político.